Hoje o nosso pecado é falar sobre a ira. O que vocês acham quando vocês veem uma mulher furiosa, externando ali os sentimentos dela? Eu ainda reverbero um pouco nesse sentimento, assim, de olhar e falar, mulherzinha tá fazendo coisa de mulher, sabe? Porque fui ensinado, fui doutrinado a esse lado. Externalizar a ira, também é um privilégio, assim. Então, acho que algumas pessoas podem externalizar a ira e isso vai ser relevado, e outras pessoas não podem externalizar a ira porque isso vai ser contabilizado. Carta de Paulo, né? Eu vou falar, tem uma carta de Paulo que fala que a mulher tem que ficar calada na igreja e tem que se submeter ao homem. Aí você vê o pecado de Adão e Eva, a mulher que é A culpada. Que é a culpada. Você, mulher que tá me ouvindo, quantas vezes você já foi pro banheiro chorar dentro do trabalho? Bem-vindos ao nosso espaço de conversa, que é um papo de amigos com propósito. Tirar o peso do tema sem perder a seriedade. Hoje perguntamos, os homens sabem o que é o movimento He for She? Eles por elas? Vamos comigo para explorar as indiferenças e entender, a partir dos pecados capitais, o que os homens ou as mulheres estão pensando. Eu já sei, ou penso que sei, o que passa na minha cabeça. Agora é a vez de eu tentar entender o que passa na cabeça deles. Será que eu dou conta? Já entendendo dentro do possível o que passa, iniciando a cabeça dos meus queridíssimos, vou começar com uma básica apresentação e lembrando, se você está aqui, não deixe de seguir o nosso podcast, botar lembrete para ser avisado e nos acompanhar, porque afinal de contas é assim que a gente muda o mundo. Com uma apresentação, tenho aqui deste meu ladinho Eduardo Zambuja, eu sou sócio do Grupo R2 e diretor de sustentabilidade, um entusiasta da causa de igualdade de gênero e estou aqui para aprender bastante, para contar exemplos que aconteceram comigo, para a gente desenvolver, né? Estou aqui para poder somar e se tiver que cortar na própria carne, a gente vai cortar também. deste lado de cá. Eu tenho? Duda Roque, eu sou embaixador do bem do SBT, sou vice-presidente do Fome de Música e, na verdade, eu digo que eu sou o maluco das causas, assim, falou em transformar o mundo, eu tô dentro, então não poderia ter recusado o convite de estar aqui. Se você está assistindo, seja muito bem-vindo, vamos junto, a gente se dá a mão aqui, mas para a gente se desconstruir, para a gente poder reconhecer, mas principalmente para a gente conseguir aprender e compartilhar todo mundo junto, né? E eu sou a Cris Castro, CEO do Instituto Glória, um instituto que combate a violência contra mulheres e meninas no mundo. Em 6 anos já combatemos e já tocamos em 194 países, 14 milhões de mulheres e meninas. E agora, nesse projeto, nós queremos ouvir eles que são os nossos grandes parceiros. Mas, meninos, para o pecado de hoje, eu resolvi trazer um apoio de peso. Um cara querido pra caramba, que desde o primeiro dia eu acho que a maior definição dele é o sorriso. Você não encontra ele por aqui se ele não estiver sorrindo. Tiago, vem pra cá. Uhul! Bora, Tiagão. Ação. Querido. Ti, assim como os meninos, se apresenta rapidinho pra gente. Meu nome é Thiago Reis, sou diretor de criação do Grupo R2. E acho que propósito é um luxo, né? Que a gente vai evoluindo a cada fase da vida, assim. Hoje eu acho que eu tenho um propósito que é tentar fazer com que mais pessoas possam ter propósito também, assim. Possam acreditar em sonhos e ajudar mais pessoas a chegarem nele. Uau, chegou chegando, né? Viu, meninos? Eu amo vocês. Trouxe um complemento. Para compartilhar. Forte. Se prepara, viu, meu amigo? Você já viu como é que foi o primeiro, viu? Essa aqui, a gente não sabe nem qual vai ser o pecado, nem qual vão ser as perguntas. É na cara aqui. Levanta o dado e joga a bola. É isso. Mas eles estão acompanhando direitinho. Vocês que viram o primeiro capítulo, viram que os meninos foram 10. Mas hoje o nosso pecado é falar sobre a ira. E com isso vamos buscar um papo real. Através das minhas perguntas, quero entender o que está em jogo quando a raiva, a fúria, a braveza passa a ser regra. Vamos fazer analogia desse pecado ao dia a dia das relações e como entender para mudar. Você já parou para pensar na diferença entre ficar com raiva e usar a raiva como arma? Rapidamente explicando a minha cabeça.
O papo de hoje vai colocar luz para alguns caminhos deste tão conhecido pecado no mundo de hoje. De um lado, temos a ira masculina em relação às mulheres, que pode ser entendida em diversas camadas, mas eu vou buscar uma mais profunda, a cultura. Quantas vezes, quando eram crianças, e aí já começamos com pergunta, vocês ouviram falar, isso é coisa de mulherzinha, não cruza a perna assim, isso é coisa de mulher, para de chorar, garoto. Isso é coisa de menininha. Pô, não é possível. Você tá trabalhando com um monte de gente, de eventos, essas coisas. Isso é coisa de mulher, meu irmão. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Posso começar? Vai que é fé. Eu, desde pequeno, eu já tinha uma sensibilidade muito grande porque eu era capaz de chorar ouvindo música. E eu mostrava isso para meus amigos, mas isso eu tô falando uns 7, 8 anos de idade. Botava uma música que eu gostava, uma música que tinha um sentimento assim, e eu ficava concentrado assim e eu tinha capacidade de chorar. Então sempre fui uma pessoa muito sensível, né? Eu sou músico profissional, então eu sempre gostei de cruzar as pernas dessa forma. No segundo grau as pessoas me chamavam de gay, esse cara é gay. E assim, eu cruzo assim e eu cruzo assim também, ó. Isso aí é uma arte! Isso aí! Essa daqui... Não vou tentar. Jamais conseguiria. Essa daqui é raridade. Então eu sentava desse jeito. Eu sentava desse jeito e as pessoas me falavam que eu era gay. Você estava assim, porque eu sempre fui muito educado, né? Andava sempre assim, usava um casaco, às vezes usava coisa rosa, né? Eu gostava desse tipo de coisa. Eu não tinha essa coisa de ficar zoando o outro pela personalidade por algum motivo. Como eu era um pouco mais, né, sensível, eu gostava de ser da forma que eu era. Então as pessoas me julgavam assim, né? Pô, esse cara é gay. Até hoje tem gente que acha que eu sou gay e tal, né? Eu sou um homem hétero, mas tem muito estereótipos, né? Que as pessoas falam, pô, o homem não pode ter um perfil mais sensível, o homem não pode chorar ouvindo uma música. E eu fazia isso desde criança, com a minha sensibilidade. O homem não pode cruzar as pernas, ainda mais um double. Falou, pô, esse cara é 2 vezes, entendeu? Então, tipo assim... Era bem complicado, assim, né? E a gente tem que, urgente começar a batalhar contra isso, né? A gente não pode mais deixar essas coisas acontecerem sem falar nada. A gente tem que, de alguma maneira, reagir. A gente tem que parar com esse tipo, né, de piadinha, porque as piadinhas... Estereótipo total. A gente precisa combater isso. E vocês? Pode começar. Fala aí, eu vou me blindando com vocês aqui. Eu fui uma criança muito chorona, assim, eu externalizava a raiva e a ira através do choro, assim, mas dentro de casa eu não me recordo de nenhuma repressão, porque eu fui criado com minha mãe e tal, mas acho que na rua eu entendi que eu tinha que aprender a lidar com o choro, assim, porque na disputa de território masculino na rua, quando a lágrima começava a cair, você já perdia a batalha inicialmente, assim, então não adiantava eu estar no futebol ou numa briga defendendo alguém ou me defendendo e começar a chorar no meio do impor o respeito. Isso mudou então sua forma de, por exemplo, externar seu sentimento? Completamente. Acho que eu externava através do choro, hoje eu ainda choro muito, uma vez por semana na terapia, horário marcado, mas pagando. Pagando, exatamente, mas fora da terapia não, assim, não... Eu entendi que... É porque eu acho que para além dessa coisa da masculinidade, tem uma coisa de inviabilizar o seu argumento também, né? Se você começar a chorar enquanto você está defendendo uma causa ou argumentando ali, acho que principalmente no mercado corporativo, você sai como uma pessoa que não tem estabilidade emocional. Então, isso interfere também do quanto as pessoas te ouvem do outro lado. Eu acho que isso também, imagina. Desculpa, pode gerar um trauma, né, na pessoa, porque toda vez que ela chora, que ela mostra quem ela é, que ela tá mostrando o sentimento dela, se ela for reprimida, na próxima vez ela já começa, pô, então tenho que segurar aqui. Isso deve fazer mal, né, pro organismo, pra pessoa, para o pensamento. E aí, antes de você falar, eu vou só fazer um comentário aqui. Claro. Você, mulher que tá me ouvindo, quantas vezes você já foi pro banheiro chorar dentro do trabalho, exatamente, pegando o que o Thiago tá falando? Eu sou executiva já há muito tempo e pós muitas reuniões eu ia para o banheiro e chorava muito, a ponto de, no meu trabalho, eu ter um saquinho de maquiagem. E não é porque eu quero estar me maquiando o tempo inteiro, mas é porque se o choro vier, eu posso voltar para o banheiro e me retocar. Isso, mulheres que estão me ouvindo, deem um like se também já aconteceu com você. Mas você, Duda, conta para mim. É um assunto Qual muito... o seu estereótipo? Assim, só comentar que, primeiro, a gente pode abordar isso mais pra frente, da diferença que quando o homem chora, ele perde a virilidade, mas quando a mulher chora, ela é histérica, ela é uma coisa muito, né, a gente pode levar muito pra esse caminho. Mas eu fui uma criança que
diferente de vocês, eu fui, não recriminado assim, mas eu fui moldado a realmente não explorar a minha sensibilidade, né? Eu sempre fui uma criança muito sensível, sempre gostei de ser muito conectado. Essa questão artística, essa questão de ouvir, de pensar, de refletir. Mas pelo contexto em que eu fui criado e pelo convívio social em que eu estava, a criança não podia. A criança tinha que gostar de futebol, tinha que gostar daquelas coisas ali, tinha que falar palavrão e não podia. Então muitas vezes eu chorava e eu era muito recriminado por aquilo, falando assim, cara, o homem não pode chorar. Hoje em dia eu pago até um preço por isso, porque eu gostaria de me emocionar, porque eu sou muito emotivo, mas eu não consigo chorar. A mulher fica maluca, porque direto ela fala assim, cara, isso não é com casamento. Você não chorar. Quando eu entrar na igreja, eu falo, cara, existe essa chance. A gente te ajuda com lágrimas artificiais. Pois é. Mas pegando isso aqui, vocês sabem qual é o grande problema? É porque, na verdade, essa história de coisa de mulherzinha, não faz assim porque isso é coisa de menina, você vai objetivando a mulher. E ao objetivar uma mulher, você vai colocando ela num lugar de inferioridade. E quando você vai crescendo, você vai ficando grande, na sua relação com uma mulher, você aprendeu a vida inteira, não é só que você não pode chorar, mas que quando ela faz isso, ela é boba, feia, chata, é bobinha. E aí você para de dar valor para aquela mulher dentro do processo do sentimento dela. E aí você, ao coisificar o processo, é que você toma posse daquilo, porque se é uma coisa, eu sou dono daquilo. E a gente começa a entender, dentro da Gestalt, dentro da psicologia, a mente humana, do porquê que eles têm posse sobre mulheres. Mas agora a batata tá assando. Eu quero saber o seguinte, quando vocês homens enxergam mulheres em ira, furiosas, bravas, existem duas coisas que dizem que a mulher fica muito brava. Ou, se você não compreende e ela está tentando ser assertiva e até mesmo copiar modelos masculinos, ou, por outro lado, se ela está realmente brava porque foi silenciada, porque foi calada numa reunião, na relação a dois, enfim. Falando a verdade, e podem trazer casos. O que vocês acham quando vocês veem uma mulher furiosa, externando ali os sentimentos dela? Normalmente os homens não conseguem fazer isso. Como é que é a reação de vocês? Dizer, desculpa, não tenho o que fazer, ou eu quero te entender, vamos conversar um pouco melhor? Seja no trabalho, seja com mãe, irmã, namorada. E aí? Eu acho que o ponto em comum entre tudo assim, tem uma armadilha que é... Como a mulher entende que ela não pode externalizar a ira, ela vai engolindo muitos sapos e aí cai na armadilha de explodir tudo de uma vez só, assim. E aí eu acho que quando essa ira ela está exposta em qualquer ambiente, ela vem com um passivo de várias outras atribuições e aí, obviamente, quando você está chateado, você perde o senso ali do que falar, de como falar, você perde o senso da construção da sua narrativa ali e aí você atropela um monte de assunto, fala um monte de coisa. E esse é o lado que todo mundo vê. Ninguém vê os 14 outros capítulos anteriores que tiveram em que você ficou calada e vai ver o capítulo em que você reagiu. E aí acho que quando, em qualquer patamar de inferioridade, quando você reage contra quem está ali oprimindo, você fica no lugar da pessoa que está confirmando que você não devia estar ali. Assim. Então eu acho que dentro de uma relação a dois, no trabalho, qualquer universo, está nesse mesmo panorama. Assim, Isso que o Thiago está falando acontece, por exemplo, aqui no evento, acontece aqui Na Praia. Né? A gente tem aqui mais ou menos 1.500 colaboradores, funcionários trabalhando por fim de semana e aí chegou algumas certas situações, chegou para mim de que algumas mulheres que trabalham com a gente, elas foram passando por certas dificuldade de acesso, dificuldade ali, dificuldade aqui. E aí chega um determinado momento que aí chega lá na frente da porta que ela está fazendo o trabalho dela para gravar conteúdo, para fazer as coisas que inclusive a gente direcionou, né, para fazer. E aí chega uma hora que ela estoura, porque ela já está tão sendo reprimida de tanta coisa que acontece, tão exausta, já tão cansada, e aí a pessoa que está ali ainda reprime ainda mais. Então isso acontece aqui, né, dentro do evento, isso acontece em todos os locais, e aí muitas vezes trata a mulher como doida. Essa mulher é doida, por que ela está falando isso? Pô, a mulher já está aguentando um monte de coisa que ela não deveria estar aguentando, né, porque a gente está ali... De repente não estaria, né? Exatamente, e que muitas vezes o homem, pelo fato, sei lá, é o machão, não sei o que, quando ele se exalta, às vezes é visto, pô, o cara pagou um sapo, o cara se posicionou. Né? A mulher não, a mulher ela é maluca, né? Então tem esse tipo de coisa aí que quando chegou para mim eu falei, caraca, bicho, a gente precisa urgente, né? Rever, educar as pessoas, educar os colaboradores, educar quem quer que esteja
né, ao nosso redor, toda vez que encontrar uma situação como essa, também combater, né, falar, identificar. Eu acho que a gente precisa começar a reagir a esse tipo de coisa. E talvez, eu não sei o que você acha, Duda, mas talvez aquela pergunta que uma mulher sabe fazer, mas eu acho que vocês, por terem sido coisa de mulherzinha, não aprenderam. De perguntar, cara, o que eu posso fazer para melhorar essa situação que está te deixando tão chateado? Por exemplo, no caso dessa mulher que está aqui trabalhando e que você passa por ela e vê que ela está estressada numa entrada, você não sabe o que é, e você, como está trabalhando aqui, fala, bicho, o que eu posso te ajudar? O que você acha disso? Difícil? Até porque isso é reafirmado no nosso consciente, até que eu falei no primeiro episódio de uma série de uma cultura que reafirma que a gente acaba reverberando, e isso é um belo exemplo disso. Pensando aqui agora, quando eu vou falar assim, me irritava muito essa frase de se isso é coisa de mulherzinha, porque eu começava a falar, mas eu não sou mulherzinha, e eu falei, se isso é coisa de mulherzinha, o que acontece? Tá errado comigo. Exatamente, eu falava, gente, então, caraca, e eu ficava indignado, eu ficava confuso, era uma criança que eu não entendia. E quando a gente vai crescendo, a gente vai entrando no meio, eu já fui do meio corporativo, principalmente, que é um âmbito mais agressivo nesse sentido, você começa a ver, tipo, você vê uma mulher chorando, você fala assim, realmente é coisa de mulherzinha, mulherzinha tá fazendo coisa de mulherzinha. Tudo bem. Você começa a achar que é, tipo, é normal, a mulher tá chorando porque é mulher, sabe como é que é hormônio, né? Pô, quantas vezes a gente já ouviu isso? Quando alguém fala não, todo mundo fala, tipo, sabe como é que é, tá naqueles dias. Nossa. Isso cresceu. E honestamente, eu queria muito... me dá ira, tá? Então... Me dá ira. E eu queria muito falar pra você que, assim, por mais que a gente reconheça que é feio, eu queria muito falar que eu não sou essa pessoa, mas eu já fui. E em determinados momentos ainda devo corroborar pra alguns comportamentos assim. Porque... olhando agora, falando, cara, é verdade, quando alguém estoura, nós homens, a gente é visto como virilidade, assim, o cara se impôs, né, é o viril, assim, né, até briga em festa, beleza, a mulher tá descontrolada, ali é a louca, é aquela coisa, né? E a gente, eu pelo menos nunca tinha parado pra pensar a quantidade de sapo que ela já vinha engolindo, porque a gente não atura, alguém incomoda a gente já verbaliza, alguém fala alguma coisa, a gente verbaliza, só que imagina se a gente tentasse verbalizar e é silenciado, pô, uma hora a gente ia surtar e aí a gente já tá no papel de loucura ali que aquela pessoa tá. Então, me coloquei nesse papel, que eu acho que eu ainda reverbero um pouco nesse sentimento, assim, de olhar e falar, mulherzinha tá fazendo coisa de mulher, sabe? Porque fui ensinado, fui doutrinado a esse lado. Pegando essas falas aqui, é o seguinte, vamos começar do começo. A ira é um pecado capital, mas ela não é um problema. Se você sabe o que fazer com ela e entende que isso é uma emoção humana, então, entender que dentro de um mito você não pode sentir raiva ou ira ou fúria, isso é uma balela, é humano. Agora, a gente precisa entender o que fazer com isso. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2024, uma mulher foi vítima de violência doméstica a cada 4 minutos no Brasil. Achei que você ia falar 4 horas, uau. 4 minutos. E mais de 70% dos casos, o agressor era um homem e que dizia amar essa mulher. Olha que loucura, Jung diz que a relação entre o amor e o ódio é uma relação ioiô. É claro que nem todo homem é agressor, mas todo homem precisa refletir. O que eu faço dentro desse processo? E aí, Tiago, você como um homem negro, eu queria muito trazer uma provocação para você. Existe um estudo que fala que é o tropo da mulher negra. O tropo é a mesma coisa que metáfora, né? Que chama The Black Female Trope. É um estudo que dizem, já desde a década de 80, que fala que mulheres negras, elas parecem com 2 características. Ou elas são furiosas, ou elas são agressivas. Talvez muitas vezes, e quando essa metáfora vai sendo estudado, pela necessidade que essa mulher precisou de se fechar e de se fechar e de se fechar por tanto que ela sofria, por ser mulher, pelas questões raciais. E esse estudo nasce nos Estados Unidos, é um estudo que é feito com mulheres americanas, negras, e isso acaba sendo uma característica constante. Tem inclusive uma passagem da Serena Williams jogando, e que todos os jogadores, quando perdem um ponto, jogam a raquete no chão. E ela, quando faz a mesma coisa, ela toma uma advertência, uma multa e perde o jogo. Tem uma matéria sobre isso. E aí, isso depois, quando fizeram um levantamento, viram a quantidade de multas que ela tinha por vezes que ela estava brava e batia a raquete no chão. Me fala um pouquinho sobre isso, se as suas amigas já te trouxeram isso, já falaram sobre isso com você, ou se em algum momento você já percebeu isso. Eu acho que, de novo, assim, externalizar a ira ele também é um privilégio, assim. Então, eu acho que algumas pessoas podem externalizar a ira e isso vai ser relevado, e outras pessoas não podem externalizar a ira porque isso vai ser contabilizado. Então, uma pessoa que
um homem branco, quando externaliza sua ira numa reunião, isso é mais um caso, passa despercebido, na outra reunião ninguém nem lembra. Uma mulher negra numa reunião, toda vez que ela externalizar sua ira, vai estar o placar lá, essa é a terceira vez que ela externalizou a ira em um ano, vai que todo mundo veja, assim. Então, acho que dentro desse recorte tem uma camada acima, que é a população negra de modo geral, ela historicamente não tem o direito de se rebelar, e aí quando a gente vai para a mulher negra, isso sobe mais uma camada, que é dentro de adicionar o elemento ainda do machismo estrutural dentro do racismo, né? É uma combinação de duas opressões da mesma pessoa, aí ela se torna uma pessoa com menos capacidade ainda de se rebelar, assim. Então, toda vez que ela falar mais alto, que ela exigir o seu direito, ou que ela responder, vai estar contabilizado e o placar vai estar lá, e dos homens brancos vai estar sempre no zero, porque ninguém parou para contar, porque esse é o comportamento normal. Então, é o esperado. Esse é o esperado. Então, acho que esse reflexo direto de que a mulher negra é brava é porque se ela for brava 2 vezes por ano, ela vai ser lembrada o ano inteiro que ela foi brava 2 vezes por ano. Enquanto o homem pode ser bravo a semana inteira e não vai estar contabilizado esse placar em lugar nenhum. Assim. Então, acho que é o jeito rápido de tentar resumir. Excelente. E uma coisa que para mim ficou muito claro com ele falando dentro do que a gente está falando, ele falou 2 vezes. É porque, na verdade, olhando agora, 2 vezes mais, né? Porque ela está sendo silenciada duplamente, por ser mulher e por ser negra. Então, quando ela vai acumulando, ela vai sendo por várias razões, se não por uma, por outra, né? E isso com certeza torna ainda mais difícil, porque o desafio é muito grande. E eu vou ser muito sincero novamente, eu sei que você em casa pensou a mesma coisa que eu. Quando a gente fala de números, assim, principalmente número com as mulheres, e quando a gente começa a fazer recortes, mulheres negras, muitas vezes a gente começa a questionar alguns números. É natural, as pessoas que não têm muito contato direto começam a questionar, falando, será? E desde que a gente começou a gravar o podcast, comecei a estudar e me aprofundar mais nisso. E aí a Cris manda muito conteúdo para que a gente possa ter um direcionamento. E aí começa a ficar muito nítido isso. Começa a falar assim, quantas vezes contabilizaram a multa de jogadores homens brancos que jogaram a raquete? Aí você começa a falar assim, não, cara, isso não faz sentido. Aí você começa a olhar e fala, pô, faz sentido demais. E aí você começa a ver um monte de recorte que você fala assim, eu acho que de repente uma coisa que eu tava falando não é verdade. E através desse exemplo que você deu da Serena Williams, foi que eu percebi falando, tá, não tenho o que argumentar, não tenho o que falar. Não, contra dados não há argumento. Agora, tô a fim de botar fogo no parquinho. Estão prontos? Vamos embora. Alonga aí, Tiagão. Vindo pra cá, é claro que tem uma pessoa que é meu mega mentor, meu marido, meu parceiro, meu companheiro. Ele tá em Fortaleza, viajando. Ele, coitado, estava acabando de malhar no café da manhã. Eu liguei pra ele, meu bem, eu preciso falar com você. Aí ele, pois não. Você tem um tempinho aí pra mim? Eu tenho. Aí eu falei, Guga, quando foi, e não precisa ser comigo, por favor, eu tô casada com ele há 11 anos, então eu espero, graças a Deus foi antes. Quando foi que você teve realmente ira com uma mulher? E o que você fez com isso? Ele falou, bom dia, meu amor, eu também te amo. O café da manhã com polêmica tá aqui, fica bom. Aí ele falou, você tem 2 parceiros, um convidado e sou eu que tô na berlinda. Eu falei, é isso, me ajuda? Aí ele falou, ajuda. Eu falei, e eu posso te expor? Exposed? Ele falou, desde que não seja o corpinho, tá valendo. Ele é maravilhoso. E aí ele falou o seguinte, que ele sentiu uma ira gigante quando numa relação com uma mulher, não fui eu, hashtag graças ao Senhor, não foi sob minha administração, essa mulher tinha uma necessidade muito grande de dar em cima de outras pessoas junto com ele. E não só isso acontecia, como ele se sentia com isso muito diminuído. E ele começou a entender, e teve uma ira muito grande, ele começou a entender que ali era muito sobre ele. Que, embora ela estivesse fazendo esse mal a ele, ele estava se sentindo menor. Ele estava se sentindo ali diminuído, inferiorizado. E aí eu perguntei o que ele fez com isso. E aí, no primeiro momento, ele disse, eu entendi que se eu ficasse ali, o estrago ia ser grande. Então, mesmo estando na relação, eu me afastei por completo e comecei a me perceber. E nesse momento, ele já tinha seus 38 anos. Pronto, expus a idade. Agora a pessoa, se ela estiver vendo esse podcast, amiga, você deu uma ajuda para esse podcast. Mas, ao perceber isso, ele começou a entender que ele tinha que, em qualquer relação, para que a ira não falasse, embora ele sentisse, não falasse acima dele, ele tinha que se amar. Vocês, que momento numa relação a 2, com mulher, com homem, a ira foi desesperadora? Eu tenho um ponto fraco histórico que é a relação com o abandono, assim. Então,
acho que às vezes em que eu me sentia abandonado, principalmente nas relações iniciais ali, eu traduzia esse sentimento de fraqueza em raiva, em ira, e aí era a forma de conseguir externalizar o que eu estava sentindo sem conseguir explicar. Na terapia, depois de mais velho, consegue entender e botar cada coisa no seu lugar, assim. Mas acho que a coisa que me provocava um sentimento de raiva era a ira, assim. O meu sentimento de ira estava atrelado ao de abandono, assim. Quando eu me sentia sendo descartado, abandonado, eu já ficava no porquê eu, mais uma vez, e eu sim, o outro não, enfim. E aí acho que numa relação a dois isso sempre me pegou, assim, quando eu era mais novo. Eu acho que essa coisa do ciúmes realmente... Você é ciumento? Você não tem cara de ciumento, não, eu cara. tento não ser. Ele é, gente? Não sei dizer. Tento não ser. Tá vendo como homem é? Se fosse mulher, eu ia saber se era, se não era, quando foi, quando deixou de ser gente, homem é muito diferente. Eu já melhorei muito. A cabeça deles é difícil. Eu já melhorei muito, né? Mas eu já tive alguns momentos de ciúmes, mas que não chegou a gerar uma certa ira, uma certa raiva desse tipo. Mas eu queria trazer aqui, Cris, um contexto histórico mesmo, porque assim, desde sei lá, do surgimento digamos assim, da humanidade, eu acho que essa coisa do preconceito, do machismo, isso participou de todas as civilizações, né? Sei lá, se eu pegar 3.000 anos antes de Cristo, tinham civilizações já que colocavam, né, a mulher como inferior. A Bíblia está recheada, né, de passagens de mulheres tratando a mulher como inferior, né? Carta de Paulo, né? Eu vou falar, tem uma carta de Paulo que fala que a mulher tem que ficar calada na igreja e tem que se submeter ao homem. Aí você vê o pecado do Adão e Eva, a mulher que é a culpada. Que é a culpada, né? E você pega na Grécia Antiga, você pega em diversos momentos durante a história da humanidade, que acontece esse tipo de coisa. Então não é uma coisa natural. Eu penso que assim, eu vejo as leis, né, Maria da Penha, nessas leis, são muito bacanas, são das leis referências em termos mundiais, mas ela de certa forma ela resolve o problema ali do adulto. Eu acho que essa problemática deveria ser, agora eu vou propor aqui uma coisa, hein? Eu acho que isso deveria ter um projeto de lei. Eu acho que isso deveria estar nas escolas. Eu acho que as crianças deveriam, na adolescência, primeiro, segundo grau, ter algum módulo, alguma matéria que ensinasse que esse contexto não é uma coisa normal. Não é normal, não foi uma coisa natural. E a mudança também não é natural. A mudança é atrás de muita luta, de muita batalha. Não é que eu vejo as pessoas falando, mas já melhorou muito, né? A mulher antes não tinha direito de voto, agora tem. Eu tenho uma impressão de quando se fala isso, já melhorou muito, parece que foi uma coisa natural. Não é uma coisa natural, depois de muita batalha, depois de muita morte. Muita ira. Muita ira. E eu muita percebo, mulher histérica. Muita mulher histérica, muito mimimi. E aí depois se acontece uma tragédia muito grande, principalmente se for com pessoas famosas, né? Morreu uma mulher famosa, aí muda-se ali. Por que a gente já não vem na base? Porque eu acho que tem muitos homens hoje em dia, héteros, muitas pessoas que não vão mudar mais. Entendeu? Então acho que mas você não acha? Então assim, eu imagino que para o futuro, por que a gente não coloca isso já nas escolas? Tem uma temática sobre igualdade de gênero para a criança, já desde o início, não naturalizar aquilo. Ela já aprendeu o contexto histórico de onde vem, de outras sociedades, em outros momentos, e que isso foi uma coisa que tomou conta assim do planeta, sabe? Eu concordo 100%, Edu. Vamos nesse projeto de lei? Vamos, a veia dele chega, saltou, não sei se deu para o pessoal em casa ver, ele ficou aqui. Aí, irmão, então, olha aí. Bom, respondendo sua pergunta, eu acho que eu nunca tive um histórico de ira, eu tenho um contato com agressão muito sensível dentro de alguns traumas, então felizmente eu acho que fui muito controlado, mas a insegurança sempre me trouxe esse sentimento, assim, então nunca verbalizei, nunca trouxe, mas acho que a insegurança que ficava dentro. Acho que é o que mais fere os homens é a insegurança, né? Quando principalmente você põe a sua masculinidade à prova, assim, você precisa colocar, seja para sua parceira ou para outros homens que você quer se portar. Então acho que insegurança de uma forma geral para nós homens acaba atingindo isso. Mas isso que o Edu falou é muito interessante porque tem muito homem que não vai mudar. Não só homem hétero, todos os homens com uma figura masculina, eu vejo que pela relutância que eu tenho em divulgar o próprio podcast. Quando eu mando para o grupo de amigos e amigas, as amigas enaltecem de imediato, que incrível, que necessário, que legal que vocês estão falando sobre isso. Os homens, um ou outro, falam assim, legal. A maioria lá vai o palestrinho. Duda, não acredita que você falou isso, esquerdomacho, vamos verbalizar aqui para vocês o print que eu recebi.
E honestamente, eu não fico chateado. Você que falou esquerdomacho. Vou te pondo chamar aqui. pra cá. Vou botar um print aqui seu. Não, mas honestamente, quando você chamou a gente sabia que a gente ia estar provocando, a gente sabia que a gente ia estar se expondo. E é justamente para isso, não é para provocar no sentido negativo da provocação, mas que justamente que a gente tente mudar os poucos que estão dispostos a mudar, e não só mudar assim, mas que possa fazer como a gente está fazendo aqui, reverberando, para que mais pessoas possam pensar. Porque sim, a gente tem uma sociedade que eu acredito também que não vai mais mudar essa ideologia, e por isso é tão importante a gente investir na base, para que desde o início, eu vejo muito vídeo hoje de mulheres falando assim para outras mulheres, falando, poxa, se ele deu um soco na parede, isso não é normal. É muito interessante esse conteúdo, ao mesmo tempo que é muito incrível que isso esteja sendo verbalizado, eu fico pensando na minha humildade aqui, no meu humilde papel de homem, que num contexto que não é meu, falando, cara, mas mulher não tem que ensinar nada, tipo assim, você adulta tá tendo que ensinar outra adulta de o que ela pode aceitar ou não, era para esse homem estar aprendendo que isso é ridículo, que isso não se faz, não era para uma mulher estar falando para outra, tipo, não aceita isso, sabe? Era para isso estar sendo recriminado por todos os lados, mas não, parece que o tempo todo a mulher está tendo que ensinar a mulher e o homem como é ser homem, falando, pelo amor de Deus. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, embora vocês não tenham me perguntado, sabe quando é que eu mais sinto ira? Ira. No trabalho, quando eu sou silenciada. Eu sou uma alta executiva há muito tempo. Eu tenho 2 mestrados, 2 doutorados, 3 pós-doutorados, já vivi no mundo e trabalho muito. E cada vez que um homem me silencia, no sentido de, não, peraí, não é bem assim, o quê? Isso me gera uma ira. E, de novo, não é porque eu queira ser melhor do que ninguém, mas eu acho que todos que estamos ali no jogo temos que ter voz. E nós ficamos caladas muitos anos. Então, agora que isso a gente aprendeu a falar e que a gente se empodera com isso, eu não aceito mais voltar atrás. Isso me gera ira. Cris, eu estava vendo esses dias, chama Woman's Interrupt, né, esse termo técnico, né? E aí, a primeira vez que eu li, eu falei, mas será que isso acontece? Woman's Interrupt? Natural a gente questionar, falando assim, não faz sentido, o homem interromper. Como é que é isso? Depois eu fui observei no dia a dia, no meu trabalho, assim, eu falei, caraca, isso acontece toda hora. A gente fez uma dinâmica, a gente hoje é parceiro do Fundo de População das Nações Unidas, é uma agência da ONU que toca toda a parte de igualdade de gênero, nos apoia em todas as campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, e a nossa primeira ação de relação foi levar os nossos colaboradores, eu participei também dentro de uma dinâmica dentro da Casa da ONU, e aí tinha lá uma pessoa que estava mediando, ensinando, né, a gente, fazendo questionamentos, assim, perguntando, para a gente realmente sair dali uma pessoa melhor, uma dinâmica praticamente de 3 horas, e chegou um determinado momento que aí perguntou para as mulheres, né, você preferia encontrar um homem numa floresta isolada ou um urso polar gigante com raio? As mulheres preferiam encontrar o urso. Eu prefiro urso. Aí na hora eu falei que não, como assim, velho? Vocês estão desagradáveis. Eu prefiro encontrar o urso do que o homem. Aí elas começaram a falar, falaram assim, porque o urso é que é o homem, crueldade, pode ser que a gente, pelo menos com o urso a gente morre mais rápido. Daqui a pouco foi falando ali, não demorou 30 segundos, eu mudei de opinião. Eu falei, eu também prefiro encontrar o urso. Você sabe por quê? Eu também prefiro encontrar o urso, cara. Porque eu sei o que esperar. Exato, exatamente isso. Se eu vou morrer, tá beleza, que só que seja rápido. Voltando nessa dinâmica, mas em tudo que vocês falaram, a ira deixa nesse momento disso tudo que vocês estão falando, de ser uma emoção, aquilo que eu disse que era natural, lembra? Do humano? Sim. E passa a ser uma ferramenta de controle. E é aqui, meus caros amigos, que a gente pega o pulo do gato para a questão da violência. Quando um pecado capital vira uma ferramenta de controle. Ou seja, às vezes e muitas vezes é mais fácil eu ter a ira e calar e silenciar, e aquela mulher fica quieta e me obedece. E eu não preciso sentir. Segundo os dados da ONU, 6 em cada 10 mulheres afirmam que ao demonstrar indignação no trabalho, em casa, no dia a dia, são desequilibradas, coisas que vocês já disseram. E ela sempre vai ser anulada com isso, até que um belo dia, ao não ser ouvida, ela se rebela. Também existem estudos que mostram, a cada 10 homens estudados, os 10 já tiveram uma relação muito próxima com a ira e já externaram isso. Mesmo vocês me dizendo que não sendo... Conta aí pra mim, Edu. Assim, de perder a cabeça, de em algum momento gritar, né, e ficar nervoso.
Agora eu acho que o importante é a gente, primeira coisa, reconhecer. Né? Reconhecer que está se exaltando, reconhecer e aprender com o erro. Também não adianta só a gente reconhecer e ficar ali, né, repetindo, né, naquele ciclo. Então, pô, quem nunca perdeu a cabeça, falou um pouco mais alto, gritou ou se equivocou emocionalmente, não estou falando de agressão física, mas estou falando de realmente ter um tom de agressividade. Exatamente, que também é uma agressão, mas que não é, né, uma agressão física. Então, eu já perdi a cabeça, já xinguei em alguns momentos bêbado, já aconteceu esse tipo de coisa, mas o que a gente tem que fazer? Refletir sobre isso, aprender com o erro e não cometer mais. Eu acho que é sobre identificar e tentar melhorar, porque todos nós, eu acho que, acredito, como você falou, 10 em cada 10, então não tem para onde correr. A gente precisa aprender com aquilo que a gente está fazendo e identificar o que é aquilo. Né? A não ser que vocês sejam ETs, eu mando vocês para a NASA para serem estudados. Fala aqui para mim, meus 2 meninos do lado. Já, e acho que se for fazer uma estatística, todas as vezes que isso aconteceu eu estava errado, inclusive no motivo, assim. Então, acho que a ira, para além de ser uma ferramenta, do homem usar como uma ferramenta de revidar ali na situação, também é uma forma de encerrar a discussão quando ele está errado. E acho que eu já usei dessa ferramenta muitas vezes. Vocês botaram 2 carapuzas aí, porque eu tava pensando, falando, pô, eu queria falar que não, né, que nunca fiz, mas eu já falei mais alto sim, e eu parei para pensar que às vezes que eu falei mais alto e gritei, é porque eu estava errado. E aí, logicamente, quando a gente não tem argumento, a gente quer levar o tom para que a gente encerre e mostre o nosso lado mais forte ali para aquilo. E eu, inclusive, eu lembro que foi uma hora que eu senti vontade de dar um tapa na mesa e falei, opa, preciso levar isso para terapia e entender o que está acontecendo aqui. E, pô, padrões. É bonito assumir isso, gente? Não é. Mas, assim, é importante quando a gente reconhece, porque com o reconhecimento a gente consegue aprender com ele. Então, quantas pessoas aqui provavelmente estão falando, cara, que ridículo, eu não faço isso, mas será que não faz? Será mesmo? Pensa sozinho no cantinho. Isso, não precisa contar pra gente, não precisa contar pra ninguém, mas será mesmo que você não tem momentos de ira em que você verbalizar, mas eu nunca bati mulher, que bom, mas não é sobre a agressão física que a gente tá falando aqui, são sobre comportamentos agressivos que são, de fato, uma agressão. E que são outros tipos de violência, porque existe aqui, rememorando, violência física, violência sexual, violência psicológica, violência financeira, violência digital. Então, meus caros amigos, sim, infelizmente, somos seres humanos e aprendemos, infelizmente, uma cultura de violência. Mas para finalizar nosso podcast, quero ouvir da plateia. Vamos chegando ao fim. Mas é aquele cara de ficar apontando, tá acabando o tempo. Pois é isso, é uma ira isso. Para acabar aqui a discussão desse nosso pecado a 4, queria uma rápida mensagem que vocês dessem, olhassem aí, dissessem, claro que isso também é um videocast, dissessem para os amigos de vocês, homens, parceiros, o que a gente faz com a ira? Rapidamente. Lembrando que é um sentimento humano. Vai lá, Du. Eu acho que primeira coisa, a gente, mais uma vez, né, a gente tem que identificar, se você não conseguiu controlar aquilo naquele momento, como o Duda falou, vai para uma terapia, né, vai refletir, vai para um canto, mas a gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. Eu acho que quando fala assim, pelo menos eu soltei minha raiva dando um soco na parede, né, e a pessoa acha que isso é legal, mas isso gera o quê? Isso mais uma vez, é uma agressividade que gera no outro um medo. Fala, porra, ele soltou, que deu um murro na parede, ele deu um soco na parede, ele quebrou. Porra, na próxima vez a pessoa fica próxima, mas pode ser em mim. Isso faz parte dos 61 socos. Nunca um homem começa batendo. Começa assim. Isso faz parte dos 61 socos que aquela mulher recebeu. Exatamente. Então assim, pelo menos soltei a raiva aqui. Não, mas você soltou aqui, mas você gerou um medo ali que a pessoa na próxima ela não consegue mais nem falar, porque ela não sabe onde que vai ser o próximo que vai gerar. Eu vou primeiro na cadeira, foi não sei aonde. Então não é legal essa coisa de soltei a raiva aqui, né? Soltei a raiva ali. Então eu recomendo, sim, né, que somos seres humanos, a gente sente raiva, a gente sente, né, somos recheados, né, de sentimentos bons e ruins, mas o importante é a gente refletir, o importante é a gente internalizar, opa, o que aconteceu, depois que esfria a cabeça, né, vai se tratar, procura, né, um psicólogo, procura uma ajuda, pensa sobre o que você fez e tente voltar melhor na próxima, acho que é por aí.
E é muito isso que você falou de o soco na parede, é igual se você viu um cachorro rosnando, você vai ficar com medo dele. Para mim, o soco na parede é um cachorro rosnando, já tá pronto para atacar e você tá com medo de fazer qualquer movimento ali. Então, pô, se você, homem que tá assistindo a gente aqui, faz um desafio para si de refletir sobre isso e poder conversar com seus amigos, poder trazer isso para que a gente possa... A nossa ideia aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, não é jamais enfraquecer nossa imagem masculina, mas para empoderar a feminina, reconhecendo qual é o nosso papel aqui. Então eu sei que nós fomos ensinados, ou até podemos usar a palavra doutrinados, que nós não podemos reconhecer as nossas falhas. Mas entendam, nós não só podemos, como devemos reconhecer para que a gente possa girar essa chavinha e parar de reverberar. Igual você falou, 3.000 anos antes de Cristo já tinha comportamentos assim. Que isso não seja o normal. Foi normal porque foi feito dessa forma, mas hoje somos civilizados, evoluímos, precisamos evoluir também nesse assunto. Porque depois de 2025, né? A gente tá falando 3.000 anos antes de Cristo. Aí chega em 2025 e os números são alarmantes. Aí fala, galera, parar tudo. Sim. Né? Pelo amor de Deus. Evoluímos para onde? Mais uma vez que eu falo, vamos botar na escola isso, porque vocês esperam o quê? Vai esperar mais 3.000 anos? Eu acho que a gente, no fim das contas, nunca foi ensinado a lidar com as emoções, seja ela qual for, né? Assim, acho que a gente aprendeu que a emoção válida é a alegria e a felicidade. Qualquer coisa fora disso, o medo, a tristeza, a raiva, tudo isso é debaixo do tapete e segue a vida, assim. Então acho que tem essa camada acima de aprender a lidar com as emoções de modo geral. E a gente falou aqui, né, sobre não mudar a sociedade, 3.000 anos e tal, mas acho que a gente estava vivendo um contexto histórico em que o jovem e a criança nunca foi tão machista. Se você pegar os números, e muito por influência do algoritmo, da rede social, da repetição de mensagem, então tem muita gente com um discurso pronto de que está melhorando, mas na verdade a gente está vindo para um novo giro dessa roda gigante em que vai vir uma geração ainda pior se a gente não fizer algo agora, né? Então, assim, acho que tem um desafio da nossa geração aprender a lidar com a emoção, mas tem um desafio também muito grande de aprender a lidar com essa nova geração que está chegando e que, de certa forma, a gente é espelho para essa nova galera também, assim. Então, eu não acho que a gente está melhorando e eu acho que vem aí uma geração, pode vir uma geração muito pior se a gente não fizer nada, porque as redes sociais vão só reforçar ainda mais esse discurso de ódio e esse discurso de soberania do homem em relação à mulher, assim. Então, acho que a gente vem tempos sombrios aí pra gente enfrentar. E a minha mensagem é o seguinte: vocês viram por que eu escolhi esses homens para estarem ao meu lado frente a tantos pecados? Porque eles são brilhantes. Eles que conseguem olhar para o mundo e entender com óculos. Vou colocar aqui cor-de-rosa. Que a vida presta e que a gente pode fazer a diferença. E que as emoções estão aí. Não é uma questão de não sentir, mas é uma questão de aprender a sentir. Saber se posicionar, saber colocar e saber viver como somatória. Afinal de contas, de verdade, tem coisa melhor do que você viver ao lado de gente massa, bem resolvida, com a cabeça boa, com um sorriso no rosto e todo mundo bem? Não tem. Você ficou até aqui, né? Segue o nosso podcast, bota lá o alarmezinho para você ouvir o próximo pecado, porque tá chegando o próximo pecado. E não esquece, manda pro seu amigo, manda para suas amigas que têm filhos. Nos ajude nesse movimento. Esse microfone não é só dos meus meninos que estão se expondo, é de vocês também. Obrigada, Ti, que você veio. Obrigado pelo convite. Edu e Duda, sem vocês, não poderia. Isso, A gente quer agradecer mais uma vez. Tô aqui para aprender. Agora, Riforchiga. Bora. E Léo da Caravela. Beijo, obrigada. André, que também tá aqui.